Muito obrigada mais uma vez, Sra. Ministra e Srs. Secretários de Estado. Eu tenho 3 questões rápidas, 2 delas ligadas com a vacinação. Nós começámos o processo de vacinação com a primeira entidade a ser criada foi uma comissão técnica de vacinação que tinha e tem como responsabilidade a identificação dos grupos-alvos para as várias fases. Começou com uma determinada lógica, foi-nos sempre dito que seria com critérios respaldados cientificamente. A verdade é que depois nem sempre foi assim. Em parte, a Sra. Ministra já explicou e eu compreendo que teve que ser feita uma gestão com base nas vacinas disponíveis e designadamente a AstraZeneca, que tinha limitações de idade e, portanto, tinha que ser aproveitada numa determinada população-alvo, mas a verdade é que mesmo para além disso têm vindo a ser incluídos outros grupos, nada contra, nem sequer tenho capacidade científica de questionar, por exemplo, os portadores de síndrome de Down, mas há também um conjunto muito significativo de outras entidades que, do seu ponto de vista, com toda a legitimidade, também têm afirmado deverem entrar nos grupos prioritários de vacinação, neste paradoxo que é não termos muitas vacinas e cada vez temos mais grupos a ser incluídos nas fases iniciais. E, por exemplo, quer dizer, como chegam ao grupo parlamentar do CDS, e normalmente chegam dizendo que já passaram pela Sra. Ministra, ou pelo seu gabinete, pelo menos, admito que não seja uma surpresa. Os cuidadores informais, dizendo que são, na verdade, a primeira resposta na rede de cuidados continuados e integrados, porque se eles não estiverem, os seus doentes não terão os seus cuidados, aqueles que eles cuidam, não terão ninguém para os acudir, mas também os funcionários de centros de dias de doenças, de cuidados respiratórios domiciliários, os doentes de esclerose múltipla, as pessoas com doença mental grave, como a esquizofrenia, por exemplo. Bem, enfim, um conjunto de outros grupos que, se nós olharmos a cada um, encontramos com certeza legitimidade. A questão é que como é que se faz esta ponderação? E eu diria, Sra. Ministra, que era muito importante que nesta fase fosse identificado o critério científico claro, porque senão o que parece... Não estou a dizer que é o que é, mas o que parece e o que as pessoas apreendem do que parece é que quem tem mais capacidade de fazer pressão mediática passa à frente dos restantes. Eu acho que isto é tudo o que não se deseja. E, portanto, é natural que isto só vá continuar a densificar-se. E, portanto, era muito importante que fosse explicado exatamente do ponto de vista científico porquê. Porque é que uns vão passando à frente de outros. A segunda pergunta tem que ver com... E penso que esteja ligada a isso, o Sr. Vice-Almirante explicou que na segunda fase, quando se espera este tsunami de vacinas, que eu compreendi, não é? Passamos de muito poucas para muitas, eu percebi a expressão, que então se calhar o melhor era aplicar um critério etário, porque de alguma maneira fica mais correto, e eu compreendo e subscrevo. Agora, o que me preocupa é, ao fazer isso e a usar centros de vacinação, é preciso pôr lá pessoas a vacinar. Quem são estas pessoas que vão estar a vacinar? Vão ser desviadas do centro de saúde? Se sim, como e em que medida incompatibilizam os objetivos de recuperação dos cuidados de saúde primários? E, finalmente, e só por uma questão de consciência, eu vou dizer isto para a memória histórica. Eu estou muito preocupada com os testes de autoaplicação. Se fossem, de facto, usados como marginalmente aquilo que são todos os outros testes, eu não estaria tão preocupada. A questão é, quando os colocamos no mercado de venda livre, over the counter, para farmácias, mas também para grandes superfícies, e, portanto, são as pessoas que arbitram a sua utilização, isto é um tema que pode gerar, de facto, um problema de falsa sensação de segurança e pode levar a problemas como tivemos no Natal. E eu gostaria, de facto, que isto não acontecesse e, portanto, digo isto só por descargo de consciência. Muito obrigada. Por último, e antes de passar ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, pela ordem inversa, face aos temas, provavelmente, porque houve mais questões relativamente à vacinação, queria ser tranquilizadora relativamente àquilo que é a utilização dos autotestes. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças tem um documento de 16 de março, portanto, a semana passada, sobre esta temática, sobre os riscos, as vantagens e sobre aquilo que temos que estar atentos para que esta metodologia não se transforme numa roda livre. Não queremos que isso aconteça, preocupa-nos a boa realização do teste, o seu reporte e que aqui, como nos cheques de saúde, as pessoas não sejam deixadas desintegradas e, portanto, estaremos atentos a esse aspecto. Obrigada pela chamada de atenção. Muito obrigada. Os critérios de inclusão aos critérios de definição do que é que é a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, são obviamente critérios técnicos e tiveram essencialmente sempre em linha de conta a questão do risco de morte e a questão do risco de doença grave.
Uma das estatísticas que é bastante impressionante era o facto de 97% dos óbitos serem acima dos 50 anos. E, portanto, há claramente aqui uma divisão em termos de idade. Obviamente que todos vamos aprendendo muito com o evoluir desta pandemia e também vamos aprendendo com o acumular de casos, etc. A inclusão do síndrome de Down teve, ao que sei, a ver com também alguma incidência específica nesse grupo. Todas estas questões que vão sendo levantadas são avaliadas tecnicamente pela DGS e pela Comissão Técnica de Vacinação e, portanto, qualquer recomendação ou qualquer alteração que seja feita será sempre uma alteração com base nos critérios técnicos. Dizer só que temos 3.500 pessoas com doença mental institucionalizadas já vacinadas e, portanto, esse tema foi efetivamente tratado e que relativamente aos cuidados domiciliários esse levantamento está a ser feito e é previsto ser realizada a vacinação de 33 mil pessoas durante o mês de abril e, portanto, à medida que vamos tendo vacinas, efetivamente vamos conseguindo chegar aos vários sítios que são necessários, sendo que o objetivo, como sabemos, é vacinar toda a gente. Dizer também que a questão dos centros de vacinação é uma questão que está, obviamente, a ser estudada e está, obviamente, a ser concretizada no sentido em que será anunciada, creio que em breve. É verdade que o ritmo a que as vacinas nos são disponibilizadas vai aumentar, isso é uma excelente notícia e o nosso objetivo aqui é vacina chegada, vacina dada e, portanto, a lógica é não perdermos tempo nessa administração, usaremos todos os recursos que forem necessários até chegarmos ao maior número de vacinas dadas por dia, que tenha disponibilidade, obviamente, com a chegada das vacinas e, portanto, esse ponto para nós é claramente ponto de torre. O que é que vai acontecer à segunda e à terceira fase é algo que também está a ser estudado numa lógica de simplificação versus velocidade de chegada aos vários grupos e aos vários riscos que temos. Qualquer alteração será, obviamente, também comunicada, mas posso dizer que está efetivamente a ser estudada. Queria só descansar a senhora deputada Ana Rita Bessa relativamente ao SNS 24, porque acho que é importante, depois de ter, enfim, atendido mais de 1 milhão, quase 1.100.000 chamadas durante o mês de janeiro. No dia de ontem, por exemplo, atendeu 7.143 chamadas e o tempo médio de espera foi 39 segundos. Portanto, não é nem de perto nem de longe algo que prejudique muito e que não seja um bom serviço prestado às pessoas. Portanto, não será pelo SNS 24, certamente, que teremos dificuldades nesta fase. Muito obrigado. Muito resumidamente, dizer que, de facto, a política de recursos humanos em saúde assentou em 3 grandes pilares: reforçar, capacitar e potenciar. Reforçar através daquilo que são o reforço dos recursos humanos, quer de uma forma qualitativa, quer quantitativa. Capacitar, dando condições para que estes recursos humanos possam ser devidamente integrados no Serviço Nacional de Saúde e potenciar, aumentando a capacidade de resposta do SNS no futuro. Dizer, de uma forma muito breve, que, de facto, foi concebido um regime de recrutamento, inicialmente a termo certo e depois a termo incerto, que permite a contratação imediata do número de trabalhadores indispensáveis a assegurar. Dizer também que foram, com estes dados, até dia 28 de fevereiro, foram contratados, nos termos do artigo 3, número 6 do Decreto-Lei 10A, 11.271 profissionais, diria que 9.828 a termo certo e 1.443 a termo incerto, por conseguinte, somados e no conjunto foram 11.271 profissionais. Dizer que muitos destes reforços resultam, de facto, de uma carência no contexto de pandemia, mas serão, com certeza, um investimento do Serviço Nacional de Saúde que nos vai proporcionar, garantidamente, uma resposta com maior qualidade e uma resposta na recuperação também da atividade assistencial não Covid, que é e continua a ser uma prioridade do Ministério da Saúde. Muito obrigado.